pessoal do quarto ano! Tudo bem com vocês? Prontos para mais uma aula de matemática? Aula de número 43, vamos ao estudo da geometria. Para a aula de hoje, já organize aí o seu espaço, separe também seu material básico do dia a dia, caderno, lápis, borracha, apontador e também uma tesoura. Se você tiver uma caixa vazia, como essa, pode ser de creme dental, pode ser até de um medicamento, alguma caixa vazia que você tem aí que a gente possa desmontar. E também vamos utilizar, caso você tenha aí alguns modelos de sólidos geométricos. Se não tiver, fique tranquilo que vamos fazer aqui juntos, ok? Um tempinho para vocês se organizarem e já voltamos. Prontinho lá? Tudo organizado? Então vamos começar a aula. Relembrando, na aula anterior, vocês trabalharam lá com a professora Maria Tereza sobre o conteúdo de medida de área de figuras planas, a partir do livro, relembrar um pouquinho do livro lá das 3 partes, não é? Observem ali na tela, trabalharam com as medidas de área a partir da ideia ali, por exemplo, das 2 casinhas, né? Que ao todo, dada aquela unidade de área que foi escolhida, um quadradinho ali, era possível sobrepor cada uma das casinhas com exatos 16 quadradinhos, 16 unidades de área. Lembram-se? 14 delas eram inteiras e as outras 2 ficaram, na verdade, no formato de triângulo, porque as unidades de área quadradas foram cortadas ao meio, não é? Mas tanto numa casinha quanto na outra, a medida de área foi a mesma. Viram também que era possível obter mesma medida de área, mesmo em figuras de formatos diferentes. Observaram isso ali ao comparar as medidas de área de um quadrado e de um retângulo. E por falar em quadrados e retângulos, vamos aproveitar para relembrar mais uma questão. Todas essas são figuras pertencentes à geometria plana, quadrado, retângulo, triângulo, círculo e tantos outros que vocês certamente se lembram. Agora, hoje o foco da nossa aula vai ser trabalhar com objetos da geometria espacial. São sólidos geométricos. Vejam a diferença. Na geometria plana, trabalhamos com figuras bidimensionais, como essa que eu tenho aqui em mãos, o quadrado. Ele tem 2 dimensões, comprimento e largura apenas. Bidimensional, é da geometria plana. Agora, para a aula de hoje, na geometria espacial, vamos olhar mais para os objetos que são tridimensionais. Tem 3 dimensões, tem aqui um comprimento, largura e altura também, certo? Bem, então, para que possamos dar início, de fato, à nossa conversa sobre a geometria espacial, você vai iniciar o registro de hoje aí no seu caderno. Coloque a data e o nosso conteúdo e já retornamos.
Prontinhos lá? Então, vamos à história de hoje. Hoje vamos conhecer a história O Homem que Amava Caixas, para dar início às nossas reflexões geométricas. Observem lá. Era uma vez um homem. O homem tinha um filho. O filho amava o homem. E o homem amava as caixas. Caixas grandes, caixas redondas, caixas pequenas, caixas altas, todos os tipos de caixas. O homem tinha dificuldade em dizer ao filho que o amava. Então, com suas caixas, ele começou a construir coisas para seu filho. Ele era perito em fazer castelos. E seus aviões sempre voavam. A não ser, claro, que chovesse. As caixas apareciam de repente, quando os amigos chegavam, e nessas caixas eles brincavam, e brincavam, e brincavam. A maioria das pessoas achava que o homem era muito estranho. Os velhos apontavam para ele. As velhas olhavam zangadas para ele. Seus vizinhos riam dele pelas costas. Mas nada disso preocupava o homem. Porque ele sabia que tinham encontrado uma maneira especial de compartilharem o amor de um pelo outro. Que história bacana, né? Uma história de poucas, mas profundas palavras. Na verdade, o autor é um australiano, Stephen Michael. Ele tem o costume de se colocar como personagem em suas próprias histórias infantis. Nesse caso, essa história retratou um pouco da relação dele com o pai. Ele, o Stephen, teve um problema de saúde aos 9 anos de idade e perdeu a audição. E a partir daí, os dois tiveram que desenvolver maneiras diferentes de se comunicar, de interagir e de demonstrar o amor de um pelo outro. Bacana, né? Bem, agora, será que todas as caixas são iguais? Claro que não, não é? Vimos até na história, observem ali, caixas grandes, redondas, pequenas. Vejam que ali na imagem tem até um momento em que aparece na ilustração alguém precisando utilizar uma escada para chegar no topo de uma das caixas. E num outro momento, um microscópio de tão pequena. Bem, elas têm várias diferenças. Observem aqui, temos algumas em cima da mesa. Tem cores diferentes. Tem formatos diferentes. Olha só essa. Tem o formato de um coração. Essa daqui já é mais retangular. Aqui as suas faces em cima. Temos uma que é quadradinha, todas as faces com a mesma medida e o mesmo formato, não é? Observem lá. O que é que diferencia uma caixa da outra? O formato, portanto. O tamanho também, a cor, o material. Aqui nós temos uma feita de madeira, tem outras feitas de papelão, de papel mais duro. São várias as diferenças ali entre as caixas, não é? E essas diferenças são elementos que nos auxiliam para observar semelhanças, diferenças. Atentem a isso, porque também utilizaremos essa habilidade na matemática. O que é que você colocaria em uma caixa? Me conte. Olha só, o que você acha que a professora colocou aqui nesta caixa de coração? Claro, o que colocaremos numa caixa depende, não é? Depende do tamanho, depende do que gostaríamos de guardar, talvez algumas lembranças, talvez organizar os nossos objetos. Bem, o que será que eu tenho aqui na minha caixa? Já que hoje vamos conversar sobre
elementos aí da geometria espacial. Olha só. Eu tenho aqui alguns modelos de sólidos geométricos. Vejam só quantos sólidos geométricos de diferentes formatos. A mesma cor, né? Já vamos identificando semelhanças e diferenças. Tem diferentes formas aqui, em cima e embaixo. A mesma cor e todos, nesse caso, feitos do mesmo material. Opa, faltou um aqui. Bem, acontece que todos esses objetos matemáticos aqui, conhecidos como sólidos geométricos, formam grupos diferentes conforme a sua proximidade, conforme as suas semelhanças, não é? Então, vejam ali na tela, nós temos um grupo de objetos que chamamos de corpos redondos e um outro grupo de objetos que chamamos de poliedros. Os corpos redondos, eu vou fazer essa separação para nós aqui também. Os corpos redondos são aqueles objetos, aqueles sólidos geométricos que apresentam uma superfície mais arredondada. Vejam só, temos esse aqui, toda a superfície lateral dele é arredondada. Nesse outro aqui, a mesma coisa, esse tinha uma pontinha, um vértice, esse não tem, mas toda a lateral dele é arredondada também. Para esse aqui, não precisamos nem comentar, né? Todo ele é arredondado. Esses são os que formam o grupo chamado corpos redondos. Os demais têm uma superfície mais reta, tem cantos, tem as laterais todas retinhas, em formatos diferentes, é verdade, não é? Mas nessas laterais encontramos as figuras que já são nossas conhecidas lá da geometria plana, quadrados, retângulos, triângulos. Bem, esse grupo é chamado de poliedros. Certo? Então vejam só, para os corpos redondos aqui, nós temos os seguintes sólidos geométricos, cada um com sua característica própria, embora em todos eles, né, a característica que há em comum é que são arredondados. Este é o cilindro, temos aqui também o cone e a esfera. Observem lá na tela, temos vários objetos aí do nosso dia a dia que têm um formato de um cilindro, de um cone, que se parece ali com uma casquinha de sorvete, não é? E da esfera, como se fosse uma bola, nos lembra, não é? O formato ali da esfera. Já nos poliedros, olhem lá na tela, nós temos dois grupos distintos. O grupo dos prismas e o grupo das pirâmides. Vocês lembram o que é que diferencia os elementos do grupo dos prismas e o das pirâmides? Já vimos isso em outras aulas, não é? No grupo dos prismas, as laterais são sempre retangulares. Já nos grupos das pirâmides, o formato é outro. Elas são triangulares. Vamos relembrando aos poucos, não é? Esses conceitos que a gente vem discutindo nas nossas aulas de matemática. Observem ali um exemplo de prisma. É o prisma de base hexagonal. Nesse prisma, que tem duas bases, uma embaixo e uma em cima, a figura que forma essa base é um hexágono. Por isso, prisma de base hexagonal. Mas existem outros. Prisma de base pentagonal. Nessa figura, a base de cima e de baixo é formada por um polígono de 5 lados, o pentágono. Aí no grupo dos poliedros, nós temos também dois prismas que recebem um nome especial. É o paralelepípedo e o cubo. Qual é a diferença entre esses dois sólidos geométricos?
Eles têm as laterais retangulares. Eles têm a base nesse caso aqui, desse paralelepípedo é quadrada. Desse aqui também é o cubo, não é? No cubo, todas as faces têm a mesma medida de área, inclusive. Todas elas são quadradas. E no paralelepípedo, não. Ok? Bem, eles recebem nomes especiais porque trabalhamos com eles de modo mais intenso ainda, com uma frequência ainda maior do que com os outros sólidos. No grupo das pirâmides, observem lá, temos algumas pirâmides que são de base triangular. Bem, em toda a pirâmide, as laterais são formadas, aqui tem o formato de um triângulo, mas elas podem variar no formato da sua base. Nesse caso, pirâmides de base triangular, a base é um triângulo. E na pirâmide de base quadrada, qual será a forma que aparece na base, na parte de baixo aqui da pirâmide de base quadrada? Claro, é um quadrado, observem lá. Temos também uma pirâmide de base retangular, onde a base é um retângulo. Então, pirâmides e prismas, a base pode variar, o formato da base pode ser diferente de um objeto para o outro, porém, as laterais são sempre iguais. Nos prismas, são retangulares e nas pirâmides, triangulares. Existem alguns elementos que costumam nos auxiliar nesse exercício aí, de observar semelhanças e diferenças nos sólidos geométricos. São eles: as faces, as arestas e os vértices. Vamos relembrar o significado de cada um desses elementos? Observem lá na tela. Nós temos a representação de um sólido geométrico e mostrando ali em destaque, em vermelho, o que seria considerada a sua face. Nós vamos traçar um paralelo aqui com o nosso paralelepípedo. As faces desse sólido geométrico são compostas por cada um de seus lados e também por suas bases de baixo e de cima. No caso da pirâmide de base quadrada que aparece ali na tela, são 5 faces. E no nosso paralelepípedo, vamos contar juntos? Então, nós temos aqui uma, aqui atrás, 2, 3 e, mais a da frente, 4. Opa, lembre de contar as bases em cima e embaixo também. Mais essas já são 5 e com mais essa, 6. Puxa, no paralelepípedo, o número de faces é maior do que na pirâmide de base quadrada. São 6 faces. E quanto às arestas, observem ali na imagem, a aresta destacada em vermelho é representada por aquela linha que une 2 das faces daquele sólido geométrico. Então, cada vez que 2 faces se unem, nós temos uma aresta. Olhem que lá na pirâmide, o total de arestas será 8. Vamos ver no nosso paralelepípedo? Bem, nós temos aqui na parte de cima 1, 2, 3, 4 arestas, mesma quantidade na parte de baixo, então já serão 5, 6, 7, 8 arestas, mas ainda não contamos com as arestas ali das laterais, não é? Então, com mais essa, 9, 10, 11 e 12. 12 arestas, também tem uma quantidade de arestas maior do que na pirâmide ali da tela. E o terceiro e último elemento aqui que consideramos é a quantidade de vértices. Observem lá. Estão vendo ali na tela só uma pontinha vermelha? Sim, os vértices são as pontinhas dos sólidos. No caso da pirâmide de base quadrada, você vai observar 4 pontinhas ali na base e uma pontinha lá no topo, totalizando 5 vértices. E no nosso paralelepípedo, vamos ver?
As pontinhas do paralelepípedo estão presentes aqui. 1, 2, 3, 4 pontinhas, 4 vértices na parte de cima, mais 5, 6, 7, 8. Ao todo, 4 vértices em cima, 4 vértices embaixo, 8 é o total de vértices do paralelepípedo, também uma quantidade maior do que na pirâmide de base quadrada. Interessante, não é? A observação desses elementos nos ajuda a entender esses grupos de sólidos geométricos a partir das suas características. E para ver se entendemos de fato essas características aí, vamos brincar um pouquinho? A nossa brincadeira aí chama-se Quem Sou Eu? Vamos ler as pistas e descobrir, para cada proposta, quem sou eu? De qual sólido estamos falando? De que sólidos são aquelas características que serão apresentadas aqui? Fique bem atento. Primeiro deles, tenho 8 vértices. 8 vértices? Puxa, mas na contagem que fizemos aqui do nosso paralelepípedo, nós contamos 8 vértices, lembra-se? 1, 2, 3, 4 na parte de cima, mais 4 na parte de baixo, eram 8 vértices. Será que é ele, então? Será que esse é o único sólido geométrico com 8 vértices? Não sei. Vamos à próxima pista. Eu tenho 6 faces congruentes. Se vocês recordarem algumas aulas atrás, nós trabalhamos com essa ideia da congruência. O que é preciso para que duas figuras possam ser chamadas de congruentes? Elas têm que ter o mesmo formato e também as mesmas medidas. Bom, aqui no paralelepípedo, nem todas as faces têm o mesmo formato e a mesma medida. Percebam que as faces da lateral são diferentes das faces aqui de cima e de baixo, não é? Eu acho que não é esse sólido. O que vocês acham? Observem aquele conjunto de sólidos apresentados ali na tela e as duas pistas que já nos foram dadas e um tempinho para que vocês deem um palpite. Quem sou eu? Então, quem sou eu? Qual será o sólido que, além de ter 8 vértices, tem também 6 faces congruentes? Lembram-se qual era o sólido parecido até com o paralelepípedo? O cubo. Só que o cubo, além dos 8 vértices, todas as suas faces têm mesmo formato, mesmas medidas, portanto, são congruentes. Observem lá. O nosso primeiro personagem desconhecido era, de fato, o cubo. Você acertou? Então, vamos ao próximo. Olhem lá. Quem sou eu? Tenho 2 faces pentagonais
e 5 faces retangulares. Aí, numa única pista, já vieram várias informações. Qual será daquele conjunto de sólidos que aparece ali na tela, que tem aquele que tem 2 faces pentagonais e também 5 faces retangulares? Novamente, mais um tempinho lá para você. Então, qual é o sólido? Descobriu? Observe que ele vai ter, nem todas as faces têm o mesmo formato, não é? Ao todo, é um sólido que tem 2 mais 5, total 7 faces. Acontece que 2 delas são pentagonais e as demais retangulares. Vamos relembrar que no conjunto ali que chamamos de prismas, todas as faces laterais são retangulares. Então, o nosso primeiro suspeito é que seja um prisma. Agora, se as outras 2 faces são pentagonais, então nós teríamos aqui o que conhecemos por prisma de base pentagonal. Porque essas 2 faces aí que a pista mencionou são as bases, as faces de baixo e de cima. Um prisma de base pentagonal. Observem lá na tela. Todas as suas faces laterais, são 5 faces laterais que rodeiam ali o prisma, são retangulares. A face de baixo e a de cima, também conhecidas por base pentagonais. Joia? Vamos a mais um. Vamos fazer juntos agora. Minhas faces laterais são triangulares. Opa! Agora, diferentemente do prisma, em que todas as faces laterais são retangulares, tem o formato de um retângulo, nesse próximo personagem, elas são triangulares. Essa é uma característica daquele outro grupo que chamamos de pirâmides. É uma pirâmide, com certeza. Qual delas? Qual será o formato da base? Vamos à próxima pista. A figura plana da minha base tem 5 lados. Opa! Acabamos de relembrar qual é o nome da figura plana de 5 lados. É o pentágono. Então, quem sou eu? Esse último personagem procurado era uma pirâmide de base pentagonal. Uma pirâmide com as laterais triangulares, como em toda pirâmide, mas figura da base pentagonal. Uma figura de 5 lados. Joia? Bacana? Conseguiu descobrir os 3 personagens? Sim? Então, se não,
fique bem atento a todos esses elementos. É assim que a gente consegue perceber e agrupar, inclusive, de acordo com as semelhanças, os sólidos geométricos e outros conceitos aí também da matemática. Lembrem-se, somos sempre detetives tentando encontrar os padrões. Joia? Para a gente fazer um resumo, então, das nossas observações aí desses elementos, vejam só, nós temos as semelhanças e as diferenças. Nos prismas, observamos que todos eles têm as laterais retangulares e a figura da base, a que aparece embaixo e em cima, é que varia. Ali na tela aparecem o prisma de base pentagonal, o prisma de base quadrangular ou de base quadrada e um prisma de base triangular. Não se engane com essa última figura. A base que aparece embaixo e em cima é um triângulo, porém suas laterais têm o formato de um retângulo. Desse modo, é um prisma, não é uma pirâmide, certo? Agora, para as pirâmides, aí sim, todas as faces laterais sempre triangulares e o nome de cada sólido vai ser definido pela figura que aparece na base. Uma única base no caso das pirâmides. Pirâmide quadrangular ou pirâmide quadrada, pirâmide de base pentagonal e pirâmide de base hexagonal. As faces laterais são sempre triangulares. Certinho? Então, agora você vai registrar aí bem caprichado no seu caderno essas características marcantes que diferenciam os prismas das pirâmides, característica que tem relação com o formato das suas faces laterais. Um tempinho lá para você. Prontinho? Anotação bem caprichada lá no caderno? Então vamos continuar problematizando aí esses nossos conhecimentos. Depois do jogo, Rodrigo desafiou Priscila a encontrar uma característica comum entre os poliedros que ele separou. Observe e descubra qual é. Então Rodrigo e Priscila, dois personagens, aí também brincaram de quem sou eu. Agora, em relação a esse desafio, qual será a característica comum entre esses três sólidos geométricos que o Rodrigo separou? Observem lá bem atentamente e já voltamos para conferir.
Conseguiu identificar qual é a característica comum? Eles são parecidinhos mesmo, né? Mas parecidinhos em quê? Ah, se você respondeu que todas as faces laterais são triangulares, ou seja, que todos são pirâmides, você acertou. É isso mesmo. 2. Priscila não queria perder o desafio. Rodrigo precisava encontrar uma característica comum entre esses sólidos geométricos. Observe e descubra. A Priscila devolveu o desafio, separou outros 4 sólidos geométricos ali, e agora o Rodrigo e nós também precisamos descobrir qual é a característica comum entre eles. Vamos lá? Então, conseguiu identificar? O que será que tem em comum agora nesses 4 sólidos geométricos? Bem, se você respondeu que todas as faces laterais são retangulares ou que são todos prismas, novamente você acertou, você entendeu essas diferenças e semelhanças nas características desses 2 grupos aí de sólidos geométricos. Vamos continuar? Você sabe o que é planificar? O que será que significa isso? Planificar. Observe com atenção. Dado um sólido geométrico, qualquer que seja, o processo da planificação é representá-lo num plano. É abrir o sólido para que todas as suas faces fiquem visíveis, como se desmontássemos ali uma caixinha, por exemplo. Então, aqui nesse paralelepípedo, ao planificar, aparecem todas as suas 6 faces, aparecem as demarcações das arestas e também dos vértices, cada uma de suas pontinhas ali. Joia? A partir da planificação, conseguimos explorar ainda mais os elementos desses objetos matemáticos. Observem ali na tela 2 exemplos de planificação. O primeiro, uma pirâmide de base triangular. Como é que essa pirâmide ficaria? Como é que esse sólido geométrico se representaria no plano? Daquela forma como está colorida ali, né? Temos também um cubo. Olha só que bacana a planificação do cubo. Como é que seria a representação dele se desmontássemos esse formato ali do cubo? Todas as suas 6 faces quadradas ficariam evidenciadas, não é? Bem, agora é a nossa vez. É hora de planificar. Lembra-se daquela caixinha que foi pedido para você separar no início da aula? Que pode ser uma caixinha de creme dental, cujo formato é semelhante ao da minha aqui, ou uma caixinha de medicamento, ou de algum produto que você tenha em casa. De preferência, uma caixinha pequena, porque vamos fazer a planificação, desmontar essa caixinha e então, se for possível,
se o espaço for adequado, colar aí no seu caderno. Pode pegar a sua caixinha, pegar também a tesoura que nós pedimos para separar lá no início da aula e, enquanto eu vou fazendo aqui, vocês podem iniciar o trabalho aí também. Depois, vamos dar um tempinho para que você possa concluir a tarefa e colar aí no seu caderno, tá joia? Bem, eu vou escolher aqui um lado da caixinha para começar a recortar. Eu vou recortar essa parte de baixo aqui para soltar uma das abinhas, tá vendo? Pode abrir a sua caixinha para que ela solte, para que fique evidente ali uma das abinhas. Então, eu vou escolher uma das laterais para fazer o recorte. Recorta até o final e depois vai abrir a outra abinha. A minha eu tinha colado com fita aqui. Joia. Percebam que, como não estamos trabalhando com sólidos geométricos de fato, apenas com representações, provavelmente aí da sua embalagem, quando aberta, vão aparecer ainda outras pequenas abas aqui, que são muito úteis na hora de fechar a caixinha, mas que não representam partes da planificação do nosso paralelepípedo aqui, se esse é o formato da sua caixa. Então, mantenha apenas duas das abinhas aqui, olha, uma em cima e uma embaixo, e as outras menores você pode recortar fora, porque a planificação do paralelepípedo consiste apenas nessas 6 faces. Observe aqui que eu vou reforçar, e você pode fazer isso também. Vou reforçar o traçado, a aresta, que demonstra a separação de uma face da outra. Uma. Quantas eram as faces do paralelepípedo mesmo? Vocês lembram? Já tenho aqui 2. 3. Já formei 4 aqui, na verdade. 5 e 6. Joia? Então, bem delineadas, bem demarcadas aqui as 6 faces do paralelepípedo. E então, você pode colar aí no seu caderno. Joia? Um tempinho lá para você. Prontinho? Ficou bonita a sua planificação? Então, vamos finalizando a nossa aula, refletindo aqui sobre o que aprendemos hoje. Aprendemos a identificar, a diferenciar, inclusive, prismas e pirâmides. Aprendemos o que significa planificar, fizemos até uma planificação de uma representação de um paralelepípedo, né? E aprendemos com o homem que amava caixas, que existem diferentes maneiras de demonstrar amor. Bacana, né? Bem, então, nossa aula chegou ao fim. Fiquem bem, cuidem-se e nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau!